Bom dia, olá, entrando aqui ao vivo para falarmos hoje sobre crenças. O meu convidado super especial aqui, o Cauê, já entrou. Deixa eu mandar aqui para ele um convite de participação. Essa conversa sobre crenças e relacionamento. Bom dia, Cauê. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo maravilha por aqui, um solzinho bom. Ai, que delícia. Hoje esquentou aqui também um pouquinho. Ainda bem, nossa. Friozinho é bom, mas dá uma atrapalhada aí para sair da cama, né? Então, esquentou um pouquinho. Que bom. Cauê, muito obrigada por aceitar esse convite, primeiro, por você estar aqui participando dessa conversa sobre crenças. E aí, para contextualizar um pouquinho, né, para a gente começar a falar sobre esse assunto, sobre o tema da live, eu faço um trabalho online que se chama Mapa do Amor Saudável, aonde eu acompanho 4 esferas que podem impactar no sucesso de uma relação, em ter uma relação saudável, em ter uma relação harmoniosa e leve. E uma das esferas é a esfera de crenças. É olhar para aquilo que a gente acredita, que a gente pode, que a gente merece, aquilo que a gente acredita em relação ao amor, ao relacionamento de casal, a uma relação amorosa. E eu sei que você faz um trabalho também com crenças através do Theta Healing. Então, esse convite é para a gente conversar mesmo sobre como as crenças impactam numa relação. Elas impactam no geral, na vida. Mas é muito difícil a gente perceber esse impacto, né? Porque muitas vezes elas estão ali escondidinhas. Então, contextualizando agora, Cauê, por favor, se apresenta, enfim, fica à vontade aí para falar um oi para as pessoas que estão entrando e aí a gente conversa um pouquinho. Muito bom dia, meu nome é Cauê Samar, tenho 36 anos, falo aqui do Rio Grande do Sul, de Rio Grande. Eu sou terapeuta vibracional, né? Trabalho com algumas técnicas energéticas, como tu mesmo falou, né? O Theta Healing, constelação familiar, terapia multidimensional, alguma coisa de enneagrama. Também sou instrutor de Theta Healing, de formações iniciais. Por sinal, esse final de semana estou dando uma formação online de DNA básico nos dias 2, 3 e 4. Quem quiser mais informações pode me chamar aí. E, em linhas gerais, é isso. Quem eu sou? Sou um apaixonado, né, pelo autoconhecimento. Desde muito tempo mergulho nesse universo, mas mais intensamente depois de abandonar, né, fazer uma transição de carreira, deixando o mundo corporativo para trabalhar exclusivamente com as curas, o que me deixa bastante realizado. Ai, que legal. E aí, Cauê, acho que a gente deveria começar a, com o conceito das crenças, né? Porque eu acho que fica não fica muito claro para as pessoas o que são as crenças, como elas se formam, enfim, o que são essas crenças. Eu não sei se você quer começar e aí a gente vai conversando a respeito, né, do teu conceito aí, o que são as crenças, o que elas, como elas se formam, o que são? Perfeito, é bom trazer porque eu percebo que algumas sabedorias tem algumas diferenças assim entre si, esse conceito de crença, mas à luz do Theta Healing, que é a ferramenta que eu mais utilizo para isso, e faz um trabalho excelente, né, no processo de investigação, mudança dessas crenças, né, a crença nada mais é do que tudo aquilo que parte da nossa mente acredita ser real, né, normalmente sustentado por um sentido de certeza emocional ou espiritual. Esse é o conceito bem clássico do Theta Healing, né? Então, e toda crença, te perguntou, né, do que surge uma crença? Ela surge de uma experiência. Então, uma determinada experiência faz com que eu sinta determinadas coisas, pense algumas coisas, e ali eu tiro uma conclusão. Né? Por exemplo, a gente está falando aqui hoje sobre relacionamentos, né? Então, se eu tive várias, por exemplo, experiências onde me relacionar foi algo doloroso e difícil, eu vou registrar no meu inconsciente de que relacionamentos são difíceis, dolorosos, né? Só que a grande questão aí
é que essas crenças, 90% delas, elas vêm geneticamente no nosso DNA, são de origem sistêmica do nosso sistema familiar, do inconsciente coletivo. Então, por vezes, são experiências que ancestrais meus vivenciaram lá atrás, de, por exemplo, o relacionamento não ser algo bom, que eu trago na minha carga genética sem nem ter experienciado isso, né? É isso que faz com que exista tanta incongruência entre o que a gente deseja viver, né? Acho que aqui todos, se a gente for perguntar no campo afetivo, né? O que que eu quero no campo afetivo? Eu quero me realizar, eu quero alguém, né, para compartilhar coisas boas, para evoluir junto comigo, né, várias coisas positivas, mas a realidade é assim, normalmente há uma discrepância aí. Por quê? Porque o que cria a minha realidade são essas crenças que habitam o meu universo inconsciente. Porque a parte consciente da minha mente, que está falando com vocês aqui agora, equivale a de 5 a 10%. Os outros 90, 95% são o nosso inconsciente. Então, todas essas experiências, por exemplo, que os meus ancestrais viveram lá atrás, a respeito de relacionamentos, estão registradas no meu campo. Inclusive traumas, né, como a própria epigenética traz, né, não são só traços genéticos ou doenças que nós herdamos dos nossos ancestrais. Nós herdamos tudo. Então, por vezes, até dando já um exemplo, né, imagina alguém... porque eu recebo muitas mulheres com dificuldade no campo dos relacionamentos, né? Primeiro porque mulheres buscam mais as terapias, buscam mais esse autocuidado, são mais abertas para isso. E o tema de relacionamentos, pelo menos para mim, é o campeão aí, né? Então é muito comum mulheres insatisfeitas, né? E por vezes a gente vai fazer um processo de investigação e alguém que está tendo dificuldades agora no relacionamento, a gente vai investigar e identifica lá uma tataravó, né, que sofreu, eram outros tempos, né, vamos botar em tempos de guerra, alguma coisa do tipo, de repente lá surgiu um amor para ela, e esse amor por algum motivo, por guerra, né, a tribo dele, vamos dizer assim, teve que viajar para um outro lado do mundo, e ali houve um grande sentimento de perda, né? Surgiu um amor, mas ali houve essa separação, e como naquela época ela costuma brincar, né? Não existia o WhatsApp, nada, então ela acordava todas as manhãs na esperança de que aquele amor um dia voltasse, isso nunca acontecia, foi levando 1, 2, 5, 10 anos de profundo sentimento relacionado ao amor. Então ali uma crença gerada de que o amor é sofrimento, é impossível me realizar no amor, eu posso ser abandonada a qualquer momento por quem eu amo. Porque para ela foi uma realidade, foi uma verdade, mas não é a realidade absoluta. Essa é a limitação da crença, é essa, é de uma pequena experiência eu generalizo, vamos dizer assim. É a verdade máxima. É impossível se realizar no amor. E aí essa netinha nasce hoje e enfrenta grandes dificuldades no amor sem nem saber por quê, nem sabe da história dessa tataravó. Mas o campo dela está emitindo essa informação de que eu não me realizo no amor. E assim será, porque para as nossas crianças nós sempre estamos certos. Elas são profecias autorrealizáveis. De uma forma ou de outra eu vou arrumar um jeito, o meu inconsciente vai manipular o exterior, eu vou atrair pessoas, situações e lugares que validem a crença de que eu não me realizo no amor. Perfeito. Nossa, é isso, né, Cauê? E você trouxe super, super bem explicado como existem crenças que têm a ver com a nossa vida, né, com a nossa própria experiência, e como existem crenças herdadas tanto do sistema familiar quanto do inconsciente coletivo, né? A crença que é colocada ali pelas novelas, pela mídia, pelos filmes, de como tem que ser uma relação, de como você tem que viver uma relação, né? Principalmente ali nos contos de fada, onde eu espero um salvador, onde eu espero uma pessoa que a partir dali vai mudar a minha vida, vai fazer a diferença, vai me dar a mão, né? De que eu fico sempre na expectativa de ser salva, ou agora nos contos de fada, nos desenhos mais atuais, de ser a princesa independente, né? De que não precisa de ninguém, de ser a princesa que não tem príncipe, né? Então, nos contos, nas histórias agora infantis, o mais comum é não ter príncipe, né? Então, eu tenho a princesa, mas ela é totalmente independente e ela não precisa do príncipe. Isso tudo vai criando uma crença coletiva nas mulheres, nas meninas, que vão entendendo que esse é o caminho para a felicidade, que esse é o caminho da independência, de não precisar de ninguém. Eu sou completamente independente, não preciso do outro. E sistemicamente, se eu tenho essa postura, eu não vou atrair o outro,
o outro não vai sentir que tem o que contribuir comigo, e mesmo que eu esteja num relacionamento, eu vou ter dificuldade para equilibrar a troca numa relação, que dentro dos conceitos da constelação, dos conceitos sistêmicos, como você também deve saber, é imprescindível. Se eu não preciso do outro, o outro se sente inútil naquela relação, se sente pequeno naquela relação, e a tendência é que ele vá embora, a tendência é que ele não se comprometa com aquela relação. Isso tudo porque eu tenho uma crença no meu inconsciente, muitas vezes, de que eu preciso ser independente, de que esse é o modelo de felicidade. Só que existe essa incongruência que você falou com aquilo que eu desejo e aquilo que eu estou emanando, né? Aquilo que eu estou ali querendo. E aí, assim, né? Tem Aí comentaram aqui, né? Eu preciso, porém não dependo. E acho que é isso, assim, a gente não precisa necessitar do outro para a nossa sobrevivência. Hoje em dia, a gente tem a nossa independência. Mas o quanto, às vezes, a gente não aceita a ajuda do outro. A gente não aceita o jeito do outro. A gente quer colocar ali uma barreira. Manter uma certa individualidade, ok, faz parte, é saudável. Mas quando eu não quero misturar o meu destino com o do outro, quando eu quero me manter ilesa numa relação, eu não consigo criar um vínculo profundo. Né? Se eu quero viver uma relação que quando o outro for embora, tudo certo, não tem nada, eu não perco nada, não acontece nada, tá tudo bem, sigo a minha vida, eu não aprofundo esse vínculo. Eu não me coloco realmente vulnerável nessa relação. Né? E isso faz com que o outro sinta a minha não disposição em estar vinculada, em estar ali, aberta, disposta. Né? Então, aí as relações elas ficam superficiais, elas ficam rasas, elas ficam mais fáceis de terminar. Ficam mais fáceis do outro ir embora, ou de você mesmo ir embora, porque não existe um aprofundamento, né? Então, ser independente, ok. Eu acho que eu gosto muito da minha independência, né, como mulher. Mas é uma cura mesmo que a gente tem que fazer dessas crenças que colocam a gente num espaço onde a gente não pode confiar no outro, a gente não pode confiar na vida, a gente não pode se entregar, né? Claro, dentro dos limites da sua saúde, daquilo que você quer, né? Mas que você cria um vínculo profundo com o outro. E essas crenças, né, Cauê, que você trouxe aí, que podem ser da sua vida, podem ser do teu sistema, podem ser do inconsciente coletivo, né? Podem ter marcas aí de diferentes formas que influenciam. Uma coisa que você falou aí no final é bem importante, elas vão criando a realidade, né? Você vai buscando formas de comprovar que é verdade aquilo. E acho que o primeiro ponto que a gente precisava falar sobre isso é que as crenças não são ruins, né? Elas querem nos proteger. Então, imagina, se a gente tem aquela memória de um sofrimento, como você deu o exemplo lá da tataravó, se a gente tem essa memória de sofrimento, de perda, de dor, essa crença, a intenção dela, né, é positiva, é de me proteger, é de que eu não sinta de novo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir viver o que eu conscientemente desejo, como uma boa relação, como uma relação saudável. Né? E como, Cauê, você enxerga essa criação, essa comprovação, né? Essa busca de que a gente vai sempre procurar, sempre criar, né? A partir dessa crença. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem legal, né? Claro. Então, as crenças, toda crença, quando eu adquiro uma crença, né, é como se ela fosse uma lente que reduz a minha realidade, filtrando ela através dessas lentes. Entende? Então eu não enxergo a realidade como um todo, todas as possibilidades, tudo que está acontecendo. Não. Eu vou selecionar fragmentos da minha realidade que entrem, vamos dizer assim, nessa crença, que caibam nessa crença. Né? Para dar um exemplo, vamos supor que alguém, por alguma experiência lá na infância, do passado, criou essa crença de que eu sou incapaz. Quando teve algumas experiências no colégio, onde não conseguiu a nota, o pai era muito rígido, fazia essa criancinha se sentir assim, e ali ela, pum, adquiriu isso como verdade. Eu sou incapaz. Ou seja, ela acaba de, vamos supor, não é assim, mas para didatizar, vamos imaginar que a gente nasce como uma folha em branco, enxergando todas as infinitas possibilidades, a realidade toda como ela é, mas conforme eu vou adquirindo uma crença, por exemplo, essa de que eu sou incapaz, pum, eu coloquei uma lente que vai fazer eu filtrar da minha realidade só o que valide ela. Então, por exemplo, essa criancinha foi lá, cresceu, e na adolescência
De repente tem uma prova no colégio, e aí nessa prova ela tira 9. E tem um outro coleguinha lá que tira um 10, por exemplo. Né? Essa lente já faz ela, né, ela selecionar, vamos dizer assim, dessa realidade, esse coleguinha que tirou mais que ela, de repente tiveram o resto da turma quase inteiro tirou menos ou abaixo da média, a criança faz com que ela nem enxergue esses demais alunos, né? Ela está fixando nesse que tirou 10. De repente ela chega em casa e conta para a mãe dela, dele, né? Que dá nota e tudo mais, a mãe dele, sim, elogia, reconhece ele, mas a criança diz, não, é só porque minha mãe, ela tá... É só porque minha mãe, isso não é verdade. E aí, de repente, o pai chega mais tarde em casa, né, e ao saber da nota diz, mas podia ter sido melhor. Podia ter sido 10. E ele fixa a atenção nisso. Então, desses vários episódios, ele fixou naquela outra pessoa que tirou 10 e no pai que puxou a orelha dele, vamos dizer assim, lá atrás. E no final de tudo isso, ela vai ter a sensação de que, tá vendo, eu sou incapaz. Minha nota não foi boa o suficiente. Então, é dessa forma que a realidade vai... Um outro exemplo, assim, que eu dou sempre, né, nessa parte de relacionamentos, imagina que... Porque imagina, é importante também a gente compreender que o nosso ser, por mais que pareça ser algo material, aqui algo sólido, né, como a física quântica, enfim, a ciência já comprova, nós somos energia. Nós somos um amontoado de átomos vibrando agora no cosmos. Eu, Cauê, sou composto por vários átomos vibrando e as minhas crenças nada mais são do que pequenos amontoados de átomos no meu corpo, no meu campo. Né? E é um campo eletromagnético. Eletro envia, magnético atrai. Né? Então é como se eu fosse uma antena no cosmos emitindo sinais compatíveis com essa crença e, consequentemente, atraindo algo compatível com essa crença, porque no cosmos semelhante atrai semelhante. Então, se eu tenho, por exemplo, a informação de que eu não me realizo no amor, é isso que eu estou emanando. Então, imaginem uma mulher, depois de viver vários relacionamentos que não deram certo, numa nova esperança, vai num bar e, de repente, ela bate o olho em algum homem, né, e internamente pensa, né, sente algumas coisas boas, assim, é agora que eu vou me realizar. Ele, eu sei, eu sinto. Só que não, porque o inconsciente dela, numa fração de segundos, faz uma leitura completa daquele campo energético e sabe exatamente a pessoa que sintoniza compativelmente com o sistema de crenças dela. E é um sistema tão sofisticado, vamos dizer assim, que vai fazer com que toda uma química seja descarregada no corpo dela, trazendo a sensação de estar apaixonada. Mas esse amor à primeira vista, né? Só que esse homem que ela encontrou está compatível com o sistema de crenças dela, que tem as informações, né, no suposto exemplo, de que homens traem, é impossível se realizar ao lado de um homem, homens são indisponíveis, uma série de coisinhas. E até no início essa relação pode parecer que vai dar certo, mas vai dar uma voltinha ou outro, e lá no final essa história vai se validar de que ela não se realiza no amor. Porque de repente esse homem lá no outro lado da esfera, ele tem no universo de crenças dele, crenças do tipo, também de que eu nunca fico no relacionamento por mais de 6 meses. Ou mulheres me sufocam, mulheres tiram a minha liberdade. E ele é alguém que gosta muito da liberdade, e ela é alguém que tem crenças que fazem ela sufocar esse homem, né? Porque ela tem medo de perder de repente, que nem a tataravó lá atrás perdeu. Então é uma perfeita sincronia. Imagina que dentre 7 bilhões de pessoas no universo, a pessoa que está do teu lado, ela é muito compatível com o teu sistema de crenças. E vão se passar 6 meses, as crenças desse homem vão se validar e vão casar com as delas, de que eu não me realizo no amor e de que o homem eu não fico mais de 6 meses em relacionamento. Então, as crenças fazem com que os cenários mudem, os personagens mudem, o enredo pode ser um pouco diferente, mas principalmente o final é sempre o mesmo. Perfeito. Não, e é ótimo. E pegando esse seu gancho, eu dou um exemplo também a respeito, é quase muito parecido com esse seu, de que a mulher chega num bar, chega numa festa, chega onde for, e lá tem vários homens, né? E essa mulher chega e ela não confia nos homens. Ela tem um conceito de que os homens não prestam, de que os homens não são confiáveis, de que isso pode ter vindo ou sistemicamente de crenças da família, né, que ela nem sabe, de repente, como você disse, uma tataravó, uma bisavó, uma avó que teve uma vida difícil na questão amorosa, ou dela própria, que de repente na infância viu o relacionamento dos pais,
né? Um relacionamento ali que teve problemas, um relacionamento onde a mãe sofreu, aonde o pai, né, causou aí dores na mamãe, e sem julgamento em relação aos pais, mas ela presenciou, ela viu que um relacionamento traz dor e que os homens não são confiáveis, né? Essa crença aí foi construída na infância. Independentemente de onde foi construída essa crença, ela tem isso dentro dela. Muitas vezes ela nem sabe, ou às vezes ela sabe, né? Ou às vezes ela sabe. E aí ela chega num bar, e ela chega lá numa festa, tem lá 30 homens, né? Entre homens e mulheres, e é como se essa lente que você falou fizesse com que ela só enxergasse os homens que vão confirmar o script de que não são confiáveis. Os homens que são confiáveis, os homens que ela pode, que têm responsabilidade afetiva, os homens que estão dispostos a ter uma relação amorosa saudável, duradoura, né, vinculada, ela não vê. É como se os olhos não enxergassem. Ou é aquele rapaz que ela olha e fala, ah, mas não tem graça. Né? Tipo, ah, não, ele é legal, mas não bateu. Não teve química. Né? Não bateu. Por quê? Porque o script dessa pessoa é para uma relação saudável, é para uma relação com disposição. E quando eu falo relação saudável, não é uma relação mar de rosas, é uma relação que tem os seus desafios, tem os seus conflitos, tem as suas realidades, mas que tem força, que tem maturidade das duas partes para ir crescendo e se relacionando aí. Então ela olha aquele rapaz e não, esse não bateu, porque ele tem um script que não vai comprovar a teoria que ela tem, a crença que ela tem de que os homens não são confiáveis. E aí ela vai gostar, como você falou, vai se apaixonar, vai ser amor à primeira vista, por aquele que vai confirmar o script dela. E ela vai seguir a vida ali, repetindo as situações, repetindo os padrões, né? Com cenários diferentes, com personagens diferentes, mas com finais iguais, com contextos muito parecidos, com a mesma sensação. E isso só se interrompe, né, Cauê, quando a gente vai atrás do que está causando esse padrão. Acho que o primeiro passo para interromper essa questão desses ciclos na relação de casal, na relação amorosa, é reconhecer o ciclo, né? Porque muitas vezes a gente nem percebe que está vivendo o mesmo padrão, que está vivendo o ciclo, ou o mesmo padrão familiar, ou o mesmo padrão relacionado às suas próprias experiências, né? Eu, na minha vida, a minha família, as mulheres da minha família têm uma crença de que os filhos estão acima da própria felicidade. Então, eu vejo que as mulheres da minha família, mãe, avó, tias, elas sempre sacrificam a sua própria felicidade, os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos. Inclusive, os filhos são mais importantes que o marido. Os filhos são mais importantes que o companheiro. E quando a gente olha essa crença dentro da ordem sistêmica, a gente tem uma infração dessa ordem, né, sistêmica aqui. Por quê? O marido veio antes dos filhos. Então, a sua relação com o marido é prioridade. É claro, vocês juntos vão cuidar muito bem dos filhos e fazer aquilo que for possível por eles. Mas tem que existir uma prioridade da relação do casal. Senão, essa relação começa a se tornar uma relação não de casal, mas uma relação ali de parceria, de pais que estão cuidando dos filhos, uma relação de qualquer coisa menos de casal, né? E isso é um padrão familiar. E eu não percebia isso. E eu fui vivendo isso durante muito tempo. E aí eu acho que o primeiro ponto é reconhecer o padrão. Reconhecer o que você quer, qual é o seu desejo para uma relação amorosa, né? O que você quer sem essa influência e qual é o padrão que você vive. Tá congruente com o que você quer ou não? E depois disso a gente ir atrás, né, Cauê, do que está causando essa crença, do que gravou essa crença, do que causou essa crença, construiu isso. E quanto mais ela se confirma, mais forte ela fica, né? Mais forte ela fica. E aí são várias as formas, né? Não, pode falar, eu ia te falar, são várias as formas, né, de trabalhar isso, enfim. Comenta um pouco aí, Cauê, pode ficar à vontade. No primeiro momento, como eu sei que eu tenho crenças limitantes na minha vida? É só olhar para minha vida. Olhar para as áreas da minha vida. Como eu me relaciono com dinheiro? Como eu me relaciono com trabalho?
no campo afetivo, como as coisas acontecem. Tem algo que se repete aqui, tem algo que não se repete. Onde está truncado é sinal de limitação, né? Percebam, crenças limitantes. Então é aí que abre espaço para eu investigar. Não é tão fácil, né? Porque acho que o Albert Einstein mesmo dizia, né, que como é que é? Um problema criado no nível da mente não pode ser solucionado no mesmo nível que ele foi criado, né? Tem que ir um pouco além. Porque se fosse possível resolver no nível que ele foi criado, ele nem teria sido criado, né? Porque a grande questão é essa, como eu trouxe, as crenças habitam o meu universo inconsciente, né? Esses 95% aí, né? Porque são as nossas crenças que alimentam os nossos pensamentos e emoções, os nossos pensamentos e emoções alimentam as nossas ações, e as nossas ações criam a nossa realidade. Então, a nossa realidade, a raiz dela são as crenças. Não adianta a gente ficar gastando tempo aqui com pensamentos. Tá, mas eu tenho isso, por que acontece aquilo? Dificilmente você vai resolver crenças no nível profundo, cristalizadas há muito tempo, já na tua carga genética de DNA, através de pensamentos, tentando compreender racionalmente, né? E aí, para mim, a terapia é algo, né, muito indicado para isso, Teta Healing, pelo menos pela minha experiência, né? Óbvio que eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com ela, mas eu resolvi muitas questões da minha vida com ela, porque através da grande sacada do Theta Healing, essa frequência cerebral Theta, né? Através de uma meditação guiada, a gente já consegue acessar uma frequência cerebral de um estado mais profundo, que é tida como uma frequência espiritual. E essa frequência me dá acesso a informações do teu inconsciente. Então, por mais que tu não consiga perceber, tu me trazendo essa questão, esse tema, eu faço uma leitura intuitiva no teu campo e lá eu consigo captar essas crenças, imagens, memórias, muitas informações desse universo de 95% inconscientes. Depois que a gente identifica isso, a gente, né, também identifica qual o motivo, né, a origem daquilo tá ali, qual o benefício que aquilo está me trazendo, porque, como tu mesmo falou, né, toda e qualquer crença sempre nos traz algum ganho, muitas vezes é de nos proteger, de nos manter numa zona de conforto, então há um ganho ali, e então eu solto ela. É possível energeticamente, porque como ela é um amontoado de átomos, que nem eu trouxe, né, no nosso campo energético, através dessa ferramenta a gente consegue literalmente soltar esse amontoado de átomos do teu campo e substituir essa crença limitante por uma crença mais expansiva. E assim a mudança vem. E falo sem medo de errar, assim, por experiência na minha própria vida, assim como nos próprios atendimentos. Mas é isso, sabe? Onde é que tá truncado aqui? Tem problema? Olha, aproveita, é uma oportunidade que a existência tá te dando para tu olhar para algo mais profundo dentro de ti. A realidade exterior, ela é um reflexo fiel da minha realidade interior. Portanto, se eu, por exemplo, me relaciono à base de conflitos amorosamente com alguém, isso revela que dentro de mim eu tenho uma relação conflituosa comigo mesmo. E assim por diante. Então, dentro de qualquer percepção lá fora, olha para dentro. Claro que não é só o Theta Healing, não é só a constelação. Hoje, graças a Deus, existem infinitas técnicas, mas o convite é esse, olhar pro profundo que há em você. Porque só a partir de uma mudança interna, você mudou internamente, sem nenhum outro esforço, o seu exterior vai mudar, sabe? Pessoas, por exemplo, que não ressoam mais com a tua nova energia, com a tua nova frequência, vão sair da tua vida, novas irão chegar, tu não vai ser mais atraído para alguns lugares, tu vai ser atraído para os outros, oportunidades, portas começam a se abrir, porque essa antena no cosmos está agora emitindo um outro sinal a partir da minha transformação. Então, o olhar é sempre para dentro. Perfeito. Nada acontece no exterior que não esteja acontecendo dentro primeiro. Isso é perfeito, né, Cauê? E essa troca das crenças, essa ressignificação das crenças, ela inevitavelmente reflete no mundo exterior, né? Seja pelo Theta, seja pela constelação, seja através da PNL, que é a programação neurolinguística, seja qual for a técnica que é utilizada para fazer você ter consciência dessa crença e ter a possibilidade de ressignificá-la, de mudá-la, vai trazer mudanças externas. Inevitável. Isso eu afirmo como você, sem medo de errar. Traz mudanças inevitáveis no mundo externo. As suas ações começam a ser mais congruentes com aquilo que você realmente deseja, com as novas crenças, e aí, com o passar do tempo, você vai vendo a sua realidade modificar, né? Uma pessoa até colocou aqui, muda muito dentro da família quando a gente trabalha as crenças, quando a gente muda as crenças, a relação dentro da família muda. E muda por quê?
Porque aí você passa a acreditar em outras coisas e você olha para as pessoas com outra lente, né? Aquela lente que a gente falou. Então, aonde você enxergava, de repente, só problemas, você começa a enxergar oportunidades, talentos, possibilidades, né? Onde você enxergava só a culpa do outro, por exemplo, você começa a enxergar a corresponsabilidade da sua parte nessa relação. E o outro sente, e o outro também responde diferente. E vai mudando toda uma relação dentro de uma família, muda uma relação de casal, muda os novos padrões, né? Muda aquela. Você tem a possibilidade de mudar a relação que você está, assim como você tem a possibilidade de mudar as próximas relações, né, dentro desse universo de mudança de crenças, né, porque a crença ela vai sempre existir, né, Cal? Ela sempre vai existir, a gente sempre vai acreditar em algo. O ser humano ele precisa acreditar em algo, faz parte da nossa existência, as nossas crenças. Agora, para entender se elas são crenças que te limitam, como você bem falou, olha para a tua vida. Se a tua vida está truncada, as suas crenças são limitantes dentro daquela área. Te limitam àquele padrão. Se a sua vida naquela área está fluindo, está legal, está evoluindo, né? Você está crescendo, você está aprendendo, você está feliz, se sentindo realizado, seja profissional, seja relacionamento, mesmo com os desafios, mesmo com as dificuldades, você está fluindo, você está sentindo que está crescendo, está evoluindo, as suas crenças são possibilitadoras. São crenças que irão abrir portas, são crenças que irão mudar o seu olhar para as pessoas e automaticamente as pessoas também mudam o olhar para você quando você muda, né? Então, a gente vai ter novas crenças, porém agora que te possibilitam, né? E tem uma questão aí de sistema familiar que eu acho que é bem legal falar, que as minhas crenças herdadas, né, as minhas crenças que eu tenho do meu sistema, por exemplo, essa crença que eu tinha de sacrificar a minha felicidade, era muito inconsciente, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha enxergado isso. E quando eu vi numa constelação essa postura, a minha ficha caiu e falou, meu Deus, é isso, né? Eu me sacrifico em prol dos outros, só que isso não é bom para ninguém, porque eu não estou feliz, as pessoas também não estão felizes, eu não consigo emanar, como você diz, a felicidade, e isso impede que a felicidade chegue, tanto para mim quanto para os meus. E atendendo algumas mulheres em constelação, e como você falou, né, é campeão o tema relacionamento. Mulheres que estão numa relação e estão insatisfeitas, ou mulheres que não conseguem ser felizes numa relação e trocam de parceiro, não encontram um parceiro, né, repetem sempre a mesma situação. Eu percebo também que existem algumas crenças relacionadas ao que ela deve fazer no relacionamento, né? Então, por exemplo, eu tenho a crença de que se eu amo alguém, eu preciso fazer tudo por essa pessoa. Eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou cuidar da alimentação dessa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa, eu vou fazer as malas dessa pessoa, eu vou fazer tudo por ela, né? Essa crença de que quando eu estou numa relação, eu preciso entregar para o outro um amor incondicional, um amor supremo, um amor que cuida de tudo, que faz tudo, que é um amor assim abnegado. E essa crença faz muito mal para as mulheres, porque internamente elas sentem o desequilíbrio que acontece nessa relação, porque elas dão demais, elas ficam numa postura ali de mãe dos parceiros, porque é a mãe quem tem esse amor incondicional, em muitos casos que consegue oferecer esse amor incondicional, esse servir incondicional, e elas ficam sobrecarregadas, cansadas, ficam sempre ali insatisfeitas, a libido cai completamente, não existe mais relacionamento íntimo, ela não consegue ter desejo pelo parceiro dela, justamente porque a crença que ela tem, que ela foi aprendendo com a família, ou que ela herdou das ancestrais, é de que a mulher precisa amar incondicionalmente, fazer tudo pelo homem, servir o homem, né? E não estou dizendo aí que carinho, cuidado e amor não fazem parte, né? Mas eu estou falando aí de um cuidado de mãe para filho, né? E eu vejo que essa é uma das crenças campeãs que eu trato com o meu trabalho, que é a crença de
eu preciso, se eu não fizer, eu me sinto impelida a fazer pelo outro, né? Quando eu não consigo fazer pelo outro, eu me sinto mal, eu sinto que eu não fiz o meu papel dentro daquela relação. E isso mais atrapalha do que ajuda, né? Trazendo aí um pouquinho de uma crença campeã que eu vejo aqui, que é essa crença aí de que eu preciso fazer tudo pelo outro, de que o outro é a minha prioridade, de que eu sempre tenho que estar com esse radar aí pro outro, né? Uns exemplos aí de crenças. E é uma crença que chega bastante para mim, no universo feminino, né? Porque lembra, né, a crença, ela tem origem em uma experiência. E se a gente for olhar para o nosso passado, era assim, né? A mulher servia o homem, aquela coisa, né? Né, ficava em casa, dando conta de tudo, o homem chegava, servia inclusive sexualmente. Mesmo sem vontade própria, ela tinha essa obrigação por conta, né, das crenças sociais daquela época. E isso vem, como a gente estava falando, né? Sendo repassado transgeracionalmente de geração em geração. Então, sem nem saber o que aconteceu lá atrás, já há esse ímpeto, né, de servir, né, de abandonar as minhas necessidades e desejos em prol do outro. Mas aí, como tu trouxe, naturalmente vai acontecer esse equilíbrio desequilíbrio, né, no dar e receber, e tende a não dar boa, né? Uma hora ou outra, esse casal vai tender a se afastar, porque é o que esse desequilíbrio traz, né? E outra coisa relevante de falar, né, como tu trouxe para ti, né, o assunto relacionamentos para mim, assim como para mim também é o campeão aí, porque eu percebo que no relacionamento afetivo é a forma onde os meus aspectos sombras, o meu inconsciente mais é revelado, né? Porque quanto mais próxima a relação, mais as nossas sombras vêm para a superfície, né? E na relação afetiva, né, por conta da convivência, isso acontece num nível completamente diferente, por exemplo, de uma relação de trabalho, que a gente, por vezes, ali vive um personagem, uma coisa meio que polida e tudo mais, né? Agora, no relacionamento afetivo, não, é mais profundo, né? Embora existam as dificuldades com a intimidade, que é um dos pontos nos relacionamentos, mas é fácil perceber que o que mais nos tira do eixo é essa pessoa. Quanto mais próxima a pessoa, mais ela nos tira do eixo, vamos dizer assim como a família normalmente tende a ser desafiadora, porque é sombra sendo revelada o tempo inteiro. Só que qual é a grande sacada aí, né? Ao invés de... Porque por vezes a gente tem a sensação, né? Pô, eu tava aqui de boinha, paradinho. Essa pessoa surgiu na minha vida. Ou em alguma situação eu comecei a me sentir mal, estranho, ela é culpada pelo que eu tô sentindo. Só que não. Tudo que surge, tudo que eu sinto é um reflexo do meu interior. Tudo que surge no meu exterior é filtrado pelo meu sistema de crenças que se desdobra em alguma emoção, algum sentimento. Então, por vezes, eu tenho a sensação de que o outro fez eu me sentir assim. Mas não tem como o outro fazer tu te sentir de algum jeito. Não tem como, sei lá, pegar uma seringa e injetar em ti, agora tu vai te sentir assim. Não, tu te sente assim por conta de quem você é. Por conta do seu conteúdo inconsciente. Então, um movimento que vai levar ambos ao crescimento é, diante do surgimento de alguma situação desafiadora, eu olhar para mim. No que isso me toca? Como eu posso me conhecer mais a partir disso? De onde vem esse sentimento? E fazer uma investigação profunda. Que a partir do momento que eu conseguir, né, compreender um pouco mais de quem eu sou, de repente identificar uma crença, algum padrão, alguma coisa do tipo, eu cresço, eu evoluo. E aí eu não vou convidar mais o outro a revelar esse aspecto sombra meu, porque ele já não existe mais. Assim como o outro também fazendo esse mesmo movimento, ambos vão crescendo. Claro que sombras sempre existirão, porque o conteúdo do nosso inconsciente é gigantesco. A história da humanidade, como a gente trouxe, é de muita dor, de guerra, de privação, fome. Então há muito conteúdo ainda por ser resolvido dentro de nós. Mas casais sábios são esses que, diante dos desafios, olham para si, ao invés de culpar o outro. O outro fez me sentir assim, o outro aquilo. Eu não resolvo nada. Eu jogo uma carga no outro, faço o outro se sentir mal também e sigo como se não tivesse nada errado comigo. E claro, a palavra nem é errado, mas eu sigo não olhando para mim, que é o que importa. Então a grande sacada é eu me relacionar com o outro sempre observando e sempre com essa premissa de que ele está revelando algo meu. Qualquer comportamento dele revela algo que diz respeito a mim. Perfeita, perfeita. E esse olhar é um olhar para a solução, né? Porque quando eu olho e coloco sempre a culpa no outro, como você falou, ah, o outro é culpado porque o outro é isso, o outro é aquilo, porque eu fico sobrecarregada, né? Essas crenças, por exemplo, essa de que eu tenho que fazer tudo. O outro me sobrecarrega, o outro me deixa cansada, o outro faz isso comigo. É sempre o outro que está fazendo isso comigo. Nunca sou eu mesma. E quando eu paro e penso,
opa, o que o outro está me mostrando que eu tenho que olhar? E eu vejo que isso é um impulso meu, que isso vem de uma crença minha, de que eu preciso resolver isso para que eu pare de me sentir assim. O outro não vai me fazer parar de sentir sobrecarregada, cansada. Quem só tem esse poder, né? A única pessoa que tem esse poder sou eu mesma, quando eu decido olhar para mim. E aí tem alguns exemplos, né, sobre situações específicas que eu peguei, né, que eu atendi sobre esses temas, né? E uma moça me falou assim: o meu marido me irrita profundamente. Eu tenho uma profunda irritação em muitos momentos. Em muitos momentos eu sinto uma profunda irritação e às vezes eu não sei explicar o porquê. Eu não sei por que que eu fico irritada. Aí podem ser várias questões, né? Podem ser várias questões sistêmicas, mas nesse caso específico, era uma crença que ela tem, né, que ela tinha, a respeito da alegria, a respeito desse prazer, essa desconexão com o prazer de viver. Como o marido dela era uma pessoa que tinha muito isso, que tinha muito essa alegria, esse prazer de viver, despertava nela uma irritação, porque ela tinha uma crença de que ela não podia ser, se ela fosse alegre, se ela fosse feliz, ela seria uma pessoa irresponsável. Ela seria uma pessoa que não ia cumprir com seus compromissos, que alegria tinha uma conexão para ela com irresponsabilidade. Então, todas as vezes que ela olhava para o marido, qualquer comportamento do marido alegre, qualquer coisa que ele fazia, despertava nela uma profunda irritação. Mas que não tinha a ver com a alegria dele, tinha a ver com essa crença que conectava a alegria com irresponsabilidade. Né? E aí, crença construída durante a infância dela. Então, ela tinha essa crença e quando ela tratou, ela parou de se irritar com o marido. Essa irritação profunda sumiu, né? Como se... Aí ela até me pergunta, será que é ele que não faz mais aquilo que me irritava? Eu falei, não, pode até ser, né? Mas é você que não enxerga mais essa conexão da alegria com a irresponsabilidade, que você consegue agora observar que alegria é alegria e responsabilidade é irresponsabilidade. Tem efeitos e consequências diferentes no dia a dia, né? Então é bem legal porque às vezes as pessoas não conseguem compreender até como isso atua, né? Quais são as dinâmicas. Mas teve irritação, teve algum sentimento, realmente. Olha para você. Olha para você que tem um gatilho. Um outro caso que eu lembrei agora é nessa posição aí de mãe do parceiro, né? Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo. E essa outra moça recebeu uma mensagem e ela me falou, Karina, parece que ele sabe quando me irritar, como me desestabilizar. Do nada ele me manda uma mensagem se eu posso levar o carro, se eu posso pegar, e aí acaba com o meu planejamento e aquilo me irrita profundamente. E aí eu falei, mas você não poderia responder essa mensagem com eu não posso ir porque eu já tenho um planejamento? Ela falou, poderia. Eu falei, mas por que você então não respondeu? Porque às vezes ele manda uma mensagem para saber se você pode, e aí você responde, olha, eu não posso, porque eu já tinha planejado. Teoricamente, parece uma coisa simples, uma pessoa perguntando para a outra se é possível uma questão e a outra respondendo se sim ou não. Ah, mas por que você não pode dizer para ele? Por que você não consegue dizer eu não posso? Não dá para eu fazer. Aí ela foi olhar e falou, porque eu sinto que eu tenho que fazer. E quando eu digo que eu não posso, quando ele me coloca numa situação que eu tenho que falar eu não posso fazer isso, isso me irrita, isso me deixa chateada. E aí a gente foi trabalhando nesse ponto. Então, muitas vezes não é o outro. O outro, às vezes, está fazendo só uma pergunta, o outro, às vezes, está trazendo só uma questão, e aquilo aciona em você algo que é necessário que você olhe para que aquilo, como você falou, para que você solte aquilo, né? Para que aquilo já não te influencie mais, não te impacte mais, né? Porque até nesse exemplo, quando vê essa mulher poderia dizer não posso. Quando vê o marido, tá, ok, vou arrumar uma outra forma. Porque percebe? A gente se relaciona com o mundo com uma ideia que roda só no nosso interior, sabe? A gente, paranoias para lá, pensamentos, sentimentos que são todos nutridos por essas crenças. A gente cria uma coisa aqui no virtual de que é isso, sente tudo isso e o outro estava lá, tá, mas
sabe? O outro, quando vê, pô, não tô dizendo que é o caso, mas poderia ser algo bem mais simples. Porque as nossas crenças fazem esse mexe-mexe aí confuso da gente achar que essa é a realidade absoluta, lembre-se, né? Essa é a grande pegada da crença. Não, essa é a realidade absoluta, todo mundo, e faz a gente acreditar que todo mundo pensa que nem eu. A gente sempre quer sobrepor também a nossa crença ao outro, né? E falando isso do se irritar com o outro, né? Tem um mestre meu que fala, né? Bateu, doeu, pega que é teu. Eu acho Essa é excelente. ótima. É, porque isso mesmo, né? Até quando tu falou, né? Ele me irrita, né? O meu marido me irrita. Muda essa frase para eu me irrito com o meu marido. Porque tem um exemplo que é bem legal também. Imagina que 10 pessoas foram assistir uma palestra, sei lá, um professor lá estava ensinando 10 pessoas e aí de repente no fim da palestra essas 10 pessoas se reúnem e quando vê, 6 delas dizem que odiaram a palestra, que professor arrogante, ou chato, ou isso ou aquilo. Quando vê outras 4 as amaram, acharam o professor excelente e tudo mais, né? Aí qual é a pergunta, né? É sobre o professor ou sobre o universo interior que habita dentro de cada uma dessas 10 pessoas? Porque cada uma filtrou de uma forma diferente. Filtrou a partir do quê? Do sistema de crenças que cada uma tem. Que aí é cada um completamente único. Entende? Perfeito. Por isso a gente enxerga as coisas de forma muito diferente, né? E num relacionamento de casal, numa relação amorosa, se eu não tenho conhecimento que eu tenho um sistema de crenças único, como você disse, e que o outro tem um sistema de crenças dele único também, formado pela genética, pelas experiências familiares, pelas experiências dessa vida, por uma série de experiências, se eu não tenho essa consciência, o que é óbvio para mim, tem que ser óbvio para o outro. É como se eu não considerasse que existem lentes diferentes que veem o mundo, né? Então eu sempre acho que o outro deveria saber, o outro deveria fazer, o outro deveria ter, deveria ser, deveria, porque eu acho que o outro está vendo o mundo de acordo com o que eu vejo, com a minha lente. Mas quando eu sei que o outro está vendo com a lente dele, opa, aí eu preciso me comunicar melhor, eu preciso perguntar para o outro o que ele está vendo, o que ele está enxergando, o que ele acha, o que traz para ele situações, questões, né? E aí começa todo aquele caminho de diálogo na relação, de conhecer o outro, mas a partir do conhecer não para validar as suas próprias crenças, mas um conhecer realmente aberto, disposto a ver quais são as crenças do outro. E respeitar, né? Qual é a lente que o outro enxerga o mundo? Como o outro vê o mundo? Não vai ser igual. E quando a gente fala de homens e mulheres, né? As lentes mudam muito, porque são universos diferentes, né? Que são construídos, são universos. Se a gente for olhar o homem e a mulher, biologicamente são diferentes, hormonalmente, tem toda uma questão de diferença. Então, além da questão de toda a construção, existe um universo diferente. Então, muitas vezes eu percebo que as mulheres tendem a querer trazer o homem para o universo feminino, né? E o homem, eu vejo que a maior parte dos casos, ele tem mais facilidade de se manter no próprio universo e de não querer trazer a mulher, né? Ele tem uma maior facilidade em respeitar essa diferença. Mas as mulheres, elas querem aproximar o homem desse universo, querem trazer o homem para essa ótica, querem mudar o sistema deles de crença, que está construído ali com o masculino, né? Para que fique ali mais parecido com o dela. E isso também é um caminho que vai dar ruim, né, lá na frente. Vai dar ruim porque vai desconectar a relação, vai sufocar, vai trazer frustração, porque a maioria das vezes, a gente não consegue, e se a gente consegue, a gente anula o outro, e aí daqui a pouco a gente vai reclamar que o outro está anulado, que o outro não faz nada, né? Mas então tem dois caminhos, né? E várias possibilidades aí de dar ruim numa relação, onde eu também não respeito as crenças do outro, aquilo que o outro tem como história, né? Como história. Perfeito tu trazer isso, né? Me alcança agora trazer uma perspectiva mesmo do quanto o funcionamento, né, do homem é diferente do da mulher, né? O funcionamento do masculino é diferente do feminino. Isso que tu trouxe, né, dessa necessidade da mulher, né, fazer esses movimentos, casa muito com uma palavrinha que eu escutei certa vez, né? E vem de uma ideia metafísica de que o feminino, a mulher, busca conexão.
é a palavra de ordem. Já o masculino e o homem busca liberdade. Então, a forma de funcionamento, de uma forma geral, está sempre buscando essas duas palavrinhas. Se a gente parar para observar elas, elas são meio que opostos, né? Conectar, né? Unir, liberdade. Então, um tipo de discussão clássica, provavelmente vocês muito vão se identificar aí. Né? Imaginem, né, que o homem, porque essa energia masculina também que busca liberdade, é a energia, né, do fazer, do materializar, né, da ação, de resolver problemas. O homem é muito ligado a resolver problemas. Até aquela frase também de me livrar de problemas é uma frase muito masculina. Porque o homem quer resolver aqueles problemas para ele ficar livre. Liberdade, lembrem? Já a mulher quer conexão, uma coisa mais emocional, me sentir próxima, conectada, sabe? E aí imagina que um homem, por exemplo, passou o dia inteiro lá trabalhando, né, nessa energia masculina, fazendo, resolvendo um monte de problemas e tudo mais. Aí ele chega de noite em casa e essa mulher, no ímpeto de querer conexão, né, sente de compartilhar algo, sei lá, do dia dela, ou alguma coisa da relação ali. E já de cara, a mente do homem, né, que é mais, o homem também o masculino é mais racional, né, a mulher é mais emocional, já a mulher começa a falar alguma coisa da relação, já enxerga aquilo, opa, tem um problema aqui, tá, como é que vamos resolver esse problema? E a mulher começa a trazer algo, mas ela não tem problema nenhum ali, ela só queria compartilhar algo para gerar essa conexão. Só que o homem começa a entrar nessa energia masculina de querer resolver, não, mas então por que tu não faz isso? Não, por que tu faz aquilo? E a mulher não sente essa conexão, porque o homem tá ali nesse ímpeto da liberdade. E aí a mulher acaba se ressentindo, é normal ela pular para a polaridade masculina também, e ali em cima uma briguinha, uma rixinha, né? Porque duas pessoas não podem ocupar o mesmo lugar do masculino. Né? Então, o que é interessante observar? A grande sacada, eu diria assim, para os homens, é toda vez que a gente for dialogar com uma mulher, é pensar como eu posso fazer ela se sentir melhor. Já as mulheres, nesse diálogo com os homens, como eu posso fazer eles pensarem melhor. Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo, seria bem mais tranquilo essa mulher, antes de trazer algo, fazer uma introdução mais a nível racional. Tipo, olha, fulaninho, então, queria só conversar contigo aqui, não tem problema nenhum em nada, tá? Não tô reclamando de nada. Tô aqui só querendo compartilhar algo do meu dia e tal, pra me conectar contigo. Aí o homem já sabe, tá, não tem problema nenhum aqui, então tá. Ele consegue relaxar nisso. É só ouvir, só escutar. Exatamente, aí a mulher vai se sentir conectada, pronto, ele vai poder depois ter liberdade dele, assim como os homens também, sabe? E é engraçado, quando isso me alcançou, eu lembro de olhar o meu último relacionamento, era bizarro, assim, esse mesmo cenário, eu chegava em casa, a minha ex-namorada queria alguma coisa de conexão, e eu tava sempre ali, não, faz isso, faz aquilo, tarará, 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 tarará. Tira da frente, né? Eu quero tirar da frente, vamos tirar da frente. Isso, cara, uma coisa prática, sabe? Sem conexão mesmo. E aí, quando eu ganhei essa consciência em outros relacionamentos, né, através dessa lente, eu buscava só sentir ela ali, me conectar com ela. Sério, gente, é 2 minutos. 2 minutos, rolou a conexão, ela se satisfez, eu também me conectei a ela, porque é importante, por mais que eu seja homem, eu também tenho energia feminina, então nessa relação se dá numa dança, ela também, quando necessário, acessa essa energia masculina e pronto, tá ali resolvido. Muito legal, né? Muito bacana. É que existe também uma crença que vai contra esse raciocínio que você trouxe, muito claro e muito bem explicado, que é, eu li esses dias e eu achei super limitante essa crença. Entrou um cisquinho aqui. Eu achei super limitante essa crença, que é, se eu tiver que pedir, eu não quero mais. Se eu tiver que falar o que você precisa fazer, eu não quero mais. Eu quero que você adivinhe o que eu quero que você adivinhe que eu quero conexão e se conecte comigo. Essa é uma crença construída pelos contos de fada, pelas novelas, pelos filmes e por artistas, por mulheres influentes, né, artistas influentes na nossa cultura, de que se eu tiver que pedir, se eu tiver que falar o que eu preciso, eu já nem quero mais. Eu quero que você me conheça, se conecte comigo ao ponto de você ler os meus pensamentos, saber o que eu preciso. E é uma crença que vai contra essa boa relação que você trouxe, né? Porque isso me impede de falar para o meu parceiro que eu quero apenas conversar, que eu quero apenas que ele me ouça. Olha, fulaninho, você só precisa me ouvir, você só precisa falar, não precisa fazer nada, não precisa resolver nada, só me escuta. E aí ele vai lá e escuta, né? Ou o fulaninho também, quando quer falar lá com ela. Olha, eu preciso descansar, olha, resolvi bastante problemas lá no meu trabalho, me dá um pouquinho de espaço, deixa eu tomar um banho. E isso não ser uma rejeição para a mulher, isso não ser recebido como uma rejeição. Porque eu ouço o que o outro precisa, assim como eu falo o que eu preciso.
né? Então, isso que você falou me veio essa crença que eu tenho visto em muitos casos, que é, ah, mas ele tem que saber. Ah, mas ele precisa, poxa, isso é óbvio. Como que ele não percebe? Olha só essa situação. Então tem esse funcionamento muito diferente do masculino e do feminino, do homem e da mulher no dia a dia. E acho que é super importante, aí pertinente essa abordagem aí que você trouxe tão esclarecedora, né? Um exemplo tão esclarecedor. É porque imagina que o masculino é uma coisa mais assim, o masculino é foco, ação, uma coisa mais. Então imagina que o homem ele passa o dia inteiro só com uma lanterninha só para um lugar, entende? Já o feminino é isso aqui, ó. É aberto. Então, o feminino Ah, tem muito mais essa sensibilidade, essa intuição de perceber essas nuances, esses detalhes no outro. Já o masculino, já o masculino, muitas vezes não, nem percebeu, assim. E aí cai bem nessa ideia de eu esperar que o outro seja que nem eu, perceba a realidade que nem eu. Aí eu vou querer impor que o outro perceba a realidade que nem eu, né? E aí começam as discussões, só que não, o outro é um outro ser. Né? E aí, quando a gente fala de exato. polaridades opostas, claro, a gente está falando do exemplo clássico, né? Masculino e feminino, mas isso também se dá Sim, em relacionamentos homoafetivos, porque também nesses relacionamentos, se vocês observarem, um assume o papel mais do masculino, assim como o outro do feminino. E essas dinâmicas vão rolando de forma bem similar. né? Não, e é muito bacana porque quando você compreende isso e entende esses diferentes funcionamentos, nós mulheres, né? Aí falando como mulher, eu acho que quando a gente percebe esse funcionamento diferente, percebe essas necessidades diferentes, a gente também percebe esses talentos. A gente também percebe esses talentos diferentes. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá, que deu uma interrupção aqui. A gente percebe também esses talentos diferentes e a gente consegue ir usando isso também a nosso favor e a favor da relação. Então, sabendo dessa energia masculina, desse foco na resolução, desse foco que o homem tem, dessa facilidade que ele tem de enxergar as coisas de forma mais prática, quando a gente precisar de ajuda para um problema, a gente pode também contar com essa pessoa e falar: olha, vem cá, eu tenho essa situação assim, 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 assado. Fulano, o que você acha que eu faço? Para onde você acha que eu vou? E tenha uma opinião que tenha um foco, um olhar diferente do seu. Né? E a mesma coisa o homem, quando precisa de um apoio, de uma conexão, de um descanso, muitas vezes, quando ele está numa energia masculina, é através dessa conexão com a mulher que ele vai obter. Então, um oferece para o outro aquilo que tem, e um toma do outro aquilo que não tem. Por isso o conceito de que eu preciso do outro. Né? Porque eu, como mulher, se eu quiser, eu faço tudo. Eu faço tudo. Se eu quiser, eu posso contratar um profissional que me auxilie nas minhas decisões. Enfim, eu tenho várias opções hoje em dia, né? Mas esse precisar, essa troca, essa dança, como você falou, de que eu dou o que você não tem e recebo aquilo que eu também não tenho, faz com que o casal crie esse vínculo, né? Faz com que o casal fique na relação amorosa de forma mais saudável, cria o desejo dentro da relação, auxilia, né? Não é que cria, mas ele mantém o desejo, essa troca, essa dança nas polaridades, vai mantendo o desejo, essa chama acesa, porque um relacionamento sem essa parte de contato íntimo não é um relacionamento de casal. Muitas pessoas podem estar vivendo isso, e eu acompanho muitas mulheres que vivem essa situação de uma relação sem esse contato íntimo. Essa relação ela não é uma relação amorosa, ela não é uma relação de casal, porque a principal diferença da relação de casal, da relação amorosa, entre todas as outras relações, é esse contato, é esse momento de vulnerabilidade. E quando eu tenho crenças que vão afastando o parceiro, que vão impedindo essa troca, esse tomar, esse dar, esse receber, eu também vou caminhando para uma relação ali que não é de casal, que não é amorosa, que pode ser uma relação que dure, que pode ser uma relação mantida, pode, mas em outro formato, num formato de amigos, de parceria, por mais que a gente ainda se denomine casal, né? Mas se a gente não tem esse contato íntimo com o outro, não tem uma relação de casal efetiva, né? Então acho que isso é bacana entender que todas essas crenças vão caminhando, todas as crenças que limitam a relação, todas as crenças que me impedem de enxergar o outro vão caminhando aí para o fim da relação de casal. Mesmo que os parceiros continuem juntos, a relação de casal terminou. Agora é uma outra relação, mas não é mais de casal. Né?
É exatamente a grande sacada dos relacionamentos, né, do que vai determinar o quão profundo é um relacionamento, é a palavrinha intimidade, que está ligado a essa questão que a gente trouxe, né, de se vulnerabilizar. E normalmente a gente vai construindo cascas e armaduras, né, impedindo essa vulnerabilidade, essa intimidade mesmo, essa conexão profunda e emocional, não sexual necessariamente com o outro, são por vezes marcas lá de trás na minha infância, onde em algum momento eu estava disponível, estava vulnerável, aberto e de repente sofri né, alguma dor, normalmente relacionada aos meus pais, né, quando eu estava desejando, estava aberto para receber amor deles, aquilo não foi correspondido. Isso vai fazendo com que eu me feche, criando, né, um universo de crenças de que me vulnerabilizar não é seguro, porque a minha experiência lá atrás mostrou que quando eu fiz isso, eu fui machucado, né? Eu tô com meu Uhum, coração dilacerado. Aí eu vou montando universos de crenças mesmo, de que é seguro ser independente, é seguro me fechar, é seguro ficar com, né, um passinho atrás para o outro. E assim eu vou me relacionando através desses filtros e não rola essa conexão, não rola essa intimidade. Eu acabo me limitando nesse relacionamento que eu tô e que nem tu trouxe, né? A tendência é isso se desfazer, né? Não dá, não trazer uma realização para ambas as partes. Por isso, a importância desse olhar para si, para soltar essas feridas e crenças, para que eu consiga me sentir mais seguro para me relacionar com o outro. Porque normalmente a vulnerabilidade está muito ligada à ferida da rejeição. Eu me senti rejeitado lá atrás quando eu estava assim, aberto, disponível. Então, por medo de ser rejeitado novamente, eu posso estar do lado da pessoa, convivendo 24 horas por dia, fisicamente um do lado do outro, mas meu coração está assim. E o outro sente isso, como tu falou, sente essa indisponibilidade. E naturalmente vai se ressentir, vai de repente responder com indisponibilidade também, ou buscar disponibilidade em outros lugares, não que isso seja certo e justifique, mas é o que muito acontece, né, quando a gente está falando de traição, há uma indisponibilidade sim de um dos companheiros. uhum. Enfim, se desdobra em situações indesejadas que trazem sofrimento, né? Sim, perfeito. É isso mesmo. Eu acho que tem a rejeição é um dos fatos que faz com que a gente se feche e que perca esse desejo da intimidade e o desequilíbrio também. Quando eu dou muito para o outro, quando eu faço muito pelo outro e o outro não tem chance de me retribuir, o outro não tem chance de fazer por mim, eu desequilibro a balança e eu paro de gerar a atração. Eu paro de gerar o desejo de troca. Porque na intimidade, na vulnerabilidade, eu consigo me mostrar como eu sou. E o outro também, né? E aí, e para isso, tem que ter um equilíbrio de troca. Porque senão eu me fecho. Porque eu já dou tudo para o outro. Eu já faço tudo pelo outro. Então eu seguro toda a minha vulnerabilidade e a minha intimidade para que a relação perdure. Porque se eu abrir, aí o outro não consegue mais ficar nessa relação, de tão desequilibrada que ela está. E isso trazendo aí um conceito sistêmico, né? Um conceito de uma das leis aí sistêmicas, porque eu acho super interessante essa questão desse equilíbrio e desse foco mesmo da intimidade, que eu percebo que é uma dificuldade, foi uma dificuldade muito grande minha, e que é uma dificuldade muito grande das mulheres, é conseguir fazer com que dentro da relação o seu desejo permaneça pelo parceiro. Né? Com o passar do tempo, o seu desejo continue aceso, a sua vontade de estar com o parceiro na intimidade continue. Eu percebo que é uma das situações que eu mais trato e que acontece. E na minha roda de amigas também, vejo que isso é muito comum, né? E acho que é bacana a gente trazer esses pontos também, que podem estar ligados a crenças, a questões sistêmicas. Cauê, o nosso tempo já acabou. A conversa tá ótima, daria pra gente ficar aqui, ó, falando mais tempo e trocando, enfim, e dividindo aí as nossas experiências a respeito desse tema tão rico, mas o nosso tempo aqui já finalizou. Então, quero te agradecer mais uma vez, né? Agradecer as pessoas que estiveram conosco ao vivo, as pessoas que irão assistir posteriormente também essa conversa tão rica, viu? Gratidão, querido. Toda Muita minha, foi uma gratidão. honra. Um papo gostosíssimo. Espero que tenha colaborado com todos. Só aproveitando, só para divulgar aí minhas datas de curso, né? Gente, eu vou dar uma formação de Theta Healing, de DNA básico esse final de semana, onde a gente aprende a identificar essas crenças, escavar essas crenças e liberar. Tudo isso que a gente falou aqui, eu falo muito mais, porque é um final de semana inteiro, né? 2, 3 e 4, online e ao vivo. Depois eu vou ter uma turma presencial, dia 23, 24 e 25
de setembro, em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. E outra dia 11, 12 e 13 de novembro em Pelotas, Rio Grande do Sul também. Só me seguir lá que tem todas as informações de cursos, link da bio, se quem quiser saber também mais sobre sessões de terapia, né? Para investigar esse monte de coisa, também fico à inteira disposição e gratidão imensa, Cacá. Eu que agradeço, eu que agradeço. E aí, aproveitando aí o Cauê, né, essa lembrança aí, gente, quem quiser também trabalhar esse tema de crenças, junto com o sistema familiar, a questão de personalidades, enfim, fazer um giro aí na autoestima, clica ali no link da minha bio, que tem o Mapa do Amor Saudável, que é um programa totalmente online, mas aí é um programa, assim, de 12 meses, para que a gente realmente modifique todos os padrões de relacionamento amoroso. E esse sábado eu tenho um workshop de constelação presencial em São Paulo. Eu não tenho vaga para constelar, mas eu ainda tenho vaga para participar, para entrar como representante. Então, quem quiser também, é só me chamar. Cauê, gratidão imensa, querido. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Perfeito. Obrigada. Uma pergunta até meio aberta mesmo. Agora, quando for salvar a live, será que tem isso como me colocar como parceiro? Fiquei pensando nisso, que aí entra no meu feed. Eu vou tentar te marcar. Vê se tem como botar como parceiro, que aí eu... Porque aí você deixa salvo lá no teu perfil também. Porque essa live... Perfeito, querido. Diria pra quem quer olhar para relacionamentos, ela fechou muito dessa, assim. A gente conseguiu falar de uma forma muito direta. Fechou. A gente trouxe muitos temas. Muito legal. Gostei muito. Perfeito. Gratidão, pessoal. Gratidão, Cauê.